Não julgue alguém, para você mesmo não ser julgado. Porque com a mesma medida que você julga o outro, você também será julgado. Bem-vindo ao podcast DNA Cósmico. O tema do nosso bate-papo é julgamento. E aí, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão controverso? Eu iniciei esse podcast mencionando um versículo da Bíblia. Claro que eu o atualizei para ficar mais fácil de entender. Mas que fique claro, não há neste podcast nenhuma tendência religiosa. Como foi falado na apresentação, eu quero conversar com vocês sobre os meus pontos de vista. Então, será uma série com alguns podcasts abordando alguns aspectos do julgamento. Como esse texto é um texto muito conhecido, eu achei melhor começar com ele. Nesse primeiro podcast, eu queria que a gente conversasse sobre o que realmente é julgar. Será que todas as vezes que eu avalio e analiso algo ou alguém, eu estou sempre julgando? Será que toda avaliação e análise, ela é um julgamento? Para fazer esse podcast, eu estava pensando sobre isso. E o que me veio foi o seguinte, que há uma diferença entre avaliar e analisar e julgar. A diferença entre a avaliação e o julgamento é a emoção que isso me causa. Vou te explicar. Você leu no jornal que um político roubou milhões. E por conta do roubo desse político, diversas famílias ficaram sem ter o que comer. Começaram a passar fome. Quando você avalia e analisa a situação, você vai ver, ok, o político, ele roubou, então, de acordo com a lei, ele deverá ser punido, ele deverá sofrer aquilo que a lei propõe. Isso é avaliar e analisar. Você avalia e analisa a situação e, dentro daquilo que a sociedade estabeleceu como regra, ele deverá ser punido, ele deverá ter as consequências do ato dele. Agora, se ao ler a mesma notícia, você se enche de fúria, de repente, você é tomado por muito ódio e você diz assim, ele tem que ser morto, ele tem que ser esquartejado, ele tem que sofrer, ele precisa sim sofrer, ele precisa ir para o inferno. Quando você se coloca dessa forma, a diferença entre avaliar e julgar é a emoção pela qual você foi tomado. Essa emoção não te permite avaliar. Ela vai te colocar numa posição de juiz e você vai determinar que o outro precisa ser punido de acordo com as suas regras. Então, você acredita que para ele pagar, para ele ter as consequências do ato dele, não é apenas cumprir aquilo que a lei determina. Não, você determina, você, no teu ponto de vista, ele tem que sofrer, ele tem que morrer, ele tem que ser condenado. Então, a tua emoção é tão forte que você não consegue ver mais nada. Então, nesse momento, você deixa de ser um observador, um avaliador e se torna um juiz. E um juiz totalmente parcial, porque você nem permitiu que o outro pudesse se defender, que o outro pudesse se explicar. Não que eu esteja dizendo que o que ele fez não é errado, não. Mas há sempre uma história por trás de tudo que acontece. Então, quando eu me ausento de ouvir o que o outro tem para dizer, quando eu não permito avaliar a situação como um todo, mas eu avalio simplesmente aquele ato e dentro
daquele ato. Eu julgo a vida inteira da pessoa e, ao meu ver, a punição tem que ser a mais severa possível. A pessoa tem que sofrer, morrer, tem que ir para o inferno. Isso é julgamento. Então, nesse momento, você julgou. Você determinou, dentro da sua visão, dentro da sua subjetividade, a punição que aquela pessoa merece. A minha proposta, então, nesse podcast, é que você avalie durante o teu dia. Você tem sido mais avaliador ou juiz? Observe que durante todo o dia nós usamos inúmeros adjetivos para qualificar pessoas, situações e diversas outras coisas. O adjetivo, a função do adjetivo é qualificar algo, é dar um valor para aquilo, positivo ou negativo. Então, comece a se observar. Olha quantos adjetivos você usa por dia. E esses adjetivos são sempre pejorativos ou eles são adjetivos positivos? Você está, ao usar o adjetivo, você está apenas constatando algo, observando um fato, ou você está aí colocando a sua subjetividade, a sua emoção e determinando algo? No próximo podcast, vou conversar mais sobre o versículo que iniciou esse. A gente vai entender um pouco o que é não julgar para não ser julgado. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Um grande abraço e até o próximo áudio.